começo do meu primeiro curso de graduação, que foi Ciência da Computação. Não se espantem, é verdade. Eu fiz um ano aqui de Ciência da Computação, vi que não era o curso que eu queria fazer, até estava conversando com a Diana, a gente tem trajetórias parecidas e eu acho que o clima universitário aqui ele é muito estimulante em todos os sentidos. Não sempre fui da área de exatas, não sou de humanas de origem, né? Eu fiz, na verdade, biologia, me graduei em biologia lá na USP, eu trabalhava com genética. Eu sempre fui das letras, assim, no paralelo, né? Eu sempre li muito, sempre gostei muito de escrever e sempre fiz isso como um hobby. E acabei entrando nessa área por uma coincidência, né? Na verdade, nada é muito coincidência. Eu conheci uma dona de editora e que me pediu uma revisão técnica de um livro que tinha tudo a ver com ciência e eu acabei revisando. Eu estava no segundo ano. Você vai me pagar para ler livro? Nossa, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Imagina, né? Nem que você não me pagasse. E eu fiz isso, eu falei, nossa, isso aqui é a melhor coisa. Eu falei, não tem mais? Ah, não tem, mas vem aqui que eu vou te ensinar. E aí ela me apresentou o que era a regra de ABNT, marcas de revisão e outras coisas. Eu grudei nela e fui aprendendo. Ela foi para um lado e eu vim para cá, para o outro, para a área de editoração. Eu aprendi na revisão, fui para a preparação, fui para o ghostwriter, depois eu fui ser assistente editorial, passei a ser editora, enfim, e fui percorrendo todo o mercado editorial. Hoje eu trabalho na editora Restante, eu estou no Instituto de Aquisições. A experiência da Diana aí, ela é bastante parecida com a minha, a gente pode falar junto, né? E na verdade, então, quando eu tive que escolher um curso para prestar vestibular, todo mundo ficou muito chocado, porque eu, na verdade, decidi prestar biologia. E eu vim pra cá, na realidade, eu fiz um semestre e meio de biologia aqui na Unicamp, e adorei a universidade, mas enfim, a questão é que eu gostei do curso, eu achava muito interessante, só que eu me toquei que não era com isso que eu queria trabalhar. Era um assunto que me interessava, mas não por trabalho. E aí, na verdade, então, no meio do segundo semestre, eu decidi sair para prestar matemática aplicada. Você vê que é parecido, né? Porque estudante, olha, cada curso, até você encontrar um. E eu falei, nossa, existe um curso para quem quer trabalhar com livros. E aí eu fui fazer editoração na época. Enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei com revisão. E eu trabalhava com revisão na realidade dos livros de bolso, da Companhia das Letras. E uma dessas pessoas, com quem eu tratava mais, viu o que eu estava fazendo e falou, olha, eu estou sabendo que tem uma vaga lá na Companhia das Letras para trabalhar no Direitos Estrangeiros. E aí eu fui lá, fiz o teste e me chamaram. Então eu passei o meu último ano de faculdade fazendo estágio de Direitos Estrangeiros. E quando acabou, eles tinham visto que eu gostava muito de redes sociais e me convidaram então para ajudar a fundar o blog da Companhia das Letras, que está aí no ar até hoje. E eu fiquei então por alguns anos cuidando dessa parte de blog, de redes sociais, e depois comecei a migrar um pouco mais para o marketing. E aí então em 2011 eles tiveram um plano de fundar alguns selos novos da Companhia das Letras. Então eles decidiram criar a Paralela e a seguinte seria o novo selo jovem. E aí, como eu sempre gostei muito de literatura jovem, eu comecei a me meter nas coisas e aí ajudar nas avaliações. Então, quando a seguinte começou em 2012, eu já fazia parte. E aí, até hoje, eu cuido tanto da parte de aquisições dos livros da seguinte, mas ainda faço marketing também. Um autor cede para a editora seus direitos de publicação por um determinado tempo. E esse é um contrato que se faz entre autor e editora. A editora ela paga por isso uma porcentagem do preço do livro. Em geral, é 10% do preço de capa desse livro. E isso se reverte, né, em pagamentos, sei lá, semestrais, trimestrais, quadrimestrais. Esse é o contrato de direitos autorais, tá? Então, a obrigação da editora é fazer um livro, né, publicar o livro, e a obrigação do autor, em linhas gerais, é não ceder aquele mesmo conteúdo para nenhuma outra editora, que aquele conteúdo seja inédito, que aquele conteúdo seja confiável, que aquele conteúdo não seja plágio de nada, enfim. Fala, nossa, 10% que pouco, né? E o que é preço de capa? Preço de capa é um preço que a editora no Brasil determina. Esse livro vai custar R$30, esse livro vai custar R$20, tá? Só para vocês terem uma ideia também bem rápida, a editora, ela
dá um desconto para a livraria vender. Tá? Esse desconto para a livraria, ele vai em torno aí de 50%, às vezes até 60%. Isso é uma prática de mercado. Então, vamos fazer uma conta de padaria. 50% vai para a livraria, os outros 50%, né, 10% é para o autor, os outros 40%, às vezes é um pouco menos, se esse desconto for 60%, 40%, 30% a 40% é o que, com esse valor, a editora vai fazer toda a produção do livro, todo o investimento de marketing, toda a parte de divulgação, impressão, etc. Vai pagar os funcionários, então ela vai tirar seu lucro. As que publicam só livros autoliteratura, tem livros comerciais, tem editoras que só publicam infantil, enfim. Então, dentro da sua linha editorial, a editora vai encontrar editoras lá fora que publiquem algo parecido dentro da sua linha editorial para olhar o catálogo, ver o que vai ser lançado e ler e ver se isso é bom para traduzir para cá. Tá? Então, vamos escolher o livro que vai ser traduzido aqui no Brasil e aí a gente traduz para cá. Só que essa coisa, ela você imagina um livro publicado nos Estados Unidos para ser publicado, para ser vendido para todos os países do mundo, é muita coisa. Então existem os intermediários, que são agentes de direitos internacionais, direitos estrangeiros, foreign rights, tá? Eles mesmos têm um departamento, que é como se fosse um departamento de vendas, mas é vendas de direitos. E cada região do planeta é cuidado por um departamento, por uma pessoa. Então, alguém que vai fazer América Latina, alguém que vai falar com a Europa, alguém que vai falar com a Ásia, tá? Como é que o Harry Potter chega aqui? O Harry Potter foi publicado primeiro, né, a autora foi publicada na Inglaterra, né? Existe uma agente dessa autora, e ela vendeu esses direitos para uma editora norte-americana. E existe uma agente que vende para a América Latina também, e que ofereceu para várias editoras. Passou pela Sextante, passou pela Companhia, passou pela Record, passou por várias. E aí todo mundo leu e a Rocco falou, puxa, isso aqui é legal, vamos comprar. A Sextante e a Companhia querem comprar o mesmo livro. Como é que faz? O que vocês acham? Faz um leilão, exatamente. A gente faz um leilão. A Diana dá... Quanto você dá? Pelo Harry Potter? E nos Estados Unidos, os adiantamentos de direitos autorais, eles são bem altos, tá? Eles são de 50 mil, 100 mil, 500 mil, às vezes $1 milhão, dependendo do autor, porque eles entendem que esse valor serve para o autor realmente parar o que ele está fazendo por uns meses e terminar de escrever. Aquilo é profissional. Então você tem que estar sempre vendo o que está acontecendo no mercado. Você tem que estar lendo o que sai nos jornais literários de lá de fora, lá, de vez em quando, você acompanha blogs estrangeiros para ver o que está sendo mais falado. Está sempre vendo o que está acontecendo lá fora também, para ver se é o caso de trazer para cá. Uma coisa importante, as feiras. Essa semana, especificamente, está acontecendo a feira de livros de Londres. Tá? Existem 3 feiras mais importantes no mercado literário, que são feiras de negócios. Não é como a Bienal do Livro aqui de São Paulo ou do Rio, tá? São feiras de negócios. É a feira de Frankfurt, é uma feira centenária, começou com Gutenberg, né? A outra é a feira de Londres, que é essa que está acontecendo essa semana, é a terceira feira de Bolonha. A feira de Bolonha ela é mais focada em livros infantis, infanto-juvenis. Se pudesse eleger uma quarta-feira, seria de Nova York, mas ela é quase uma feira mista, tem leitores que vão também, os autores vão também. Mas essas feiras elas são fechadas ao público, é só gente do mercado editorial mesmo. Todos sabem, livro é uma coisa isenta de imposto. A gente tem a lei do livro, o livro não paga imposto, não paga PIS, COFINS, não paga nada, né? E o papel também. Se você tem uma editora, você faz uma carta para a Receita Federal, que aquilo é para fins culturais e você não paga imposto sobre aquele papel. Então, você consegue com isso baratear a produção e aí você tem o livro isento.
O e-reader, né, o gadget, seja ele um Kindle, um tablet ou qualquer coisa, o governo no Brasil e na França e em outros países, eles não entendem que aquilo é um livro, eles entendem que aquilo é um hardware, é um computador. Então, aquilo é taxado e aquilo é caro. Uma mudança muito grande que eu vejo no mercado é justamente essa questão de redes sociais, internet, porque antes disso, se você pensar, a editora só tinha contato realmente com a livraria. Ou então, ok, com o cara que escreve no jornal sobre o livro, mas a editora não tinha contato direto com o leitor até alguns anos atrás. E surgindo a internet, surgindo redes sociais, isso mudou completamente. A gente consegue ter um contato com o leitor e saber o que ele está achando do livro. Você pode postar só a capinha e você vê a reação, se eles acharam que é bom, se eles estão esperando o livro. Isso não existia antes, você ficava só realmente pela palavra do livreiro, que às vezes não é o seu público. Então isso mudou completamente, isso é uma coisa que influencia muito na seguinte, justamente por causa dessa questão de que além das aquisições eu trabalho com marketing também. E é uma coisa que eu faço de propósito, porque estar em contato com o leitor ajuda muito a você saber o que estão procurando, o que eles querem, o que eles gostam, o que não gostam. O surgimento de redes sociais, de todos os blogs, essas coisas assim, ajuda muito nisso. E foi uma grande mudança no mercado, na minha opinião. Em qualquer pesquisa que você for ver, de por que as pessoas escolhem os livros que elas leem, sempre indicação de amigos ganha disparado. E também o amigo, aí você inclui o que a gente chama hoje dos booktubers ou dos blogueiros literários, né? O Brasil inteiro, hein? Tem 3.000 livrarias. 2.000 de Belo Horizonte para baixo. Cara, dramático. Por outro lado, quantos livros se publicam no Brasil? De 20 a 40 mil novos lançamentos por ano. Vamos ficar em 20 mil. Esse é o último dado lá da pesquisa da FIP. 20 mil novos lançamentos por ano. Vamos tirar, para facilitar a conta, né, gente, é de humano? Tira janeiro e tira dezembro. Em janeiro a gente lança pouco, porque você tem livro comercial. Você tem muito livro didático sendo lançado, tá? E dezembro é um mês de Natal, a gente lança até novembro, tá? Então, 10 meses. 20 mil lançamentos por ano. Em 10 meses, quantos lançamentos por mês? 2.000 livros, novos lançamentos por mês. Pega a maior mega história que a gente conhece. Onde você enfia 2.000 novos livros por mês? Sendo que tem todos lá. Gente, vocês não enfiam, não põem. O ciclo do livro ele é sempre muito longo. Até a gente ou comprar, traduzir e publicar, ou achar, escrever e publicar, demora. No mínimo aí 6 meses, 8 meses, né, para ser rápido, 1 ano. Então, o que a gente está comprando hoje, né, adquirindo os direitos, a gente fala comprando, né, ninguém compra pessoa, né, adquirindo os direitos, hoje vai ser publicado daqui, basicamente, 1 ano, né, então, e o que foi publicado hoje, a gente adquiriu o ano passado. Então você tem que olhar lá na frente. Por que 50 tons de cinza explodiu? Por que livro de colorir deu esse boom? De repente todo mundo quer colorir? Da onde veio esse começo? O editor é um cara que se interessa absolutamente por tudo, tá? É um cara que lê jornal, é um cara que sabe o que está acontecendo na atualidade, na rede social, sabe o meme do dia. A gente precisa saber o que está acontecendo, pelo menos no público para quem a gente está publicando, para você entender ali o meandro. Por que é isso? O livro de Minecraft funciona, o livro de YouTuber funciona. Isso aí é o Zeitgeist, né? É o espírito do tempo. A gente precisa saber, né? Zeitgeist é uma palavra em alemão, não tem tradução em português e fala muito, né? Espírito do tempo. Qual que é o espírito do tempo agora? O espírito do tempo da gente vai traduzir muito o que as pessoas estão se interessando, estão querendo ler. Por que distopia funcionou muito bem no ano passado? E agora, por que ficção científica está interessando muitas pessoas? Então, muita gente torce o nariz, a editora fica só prestando atenção nesses, youtubers da vida e não dá atenção para os pequenininhos, mas é publicar justamente esses youtubers que vai vender, milhares e milhares de livros, que possibilita a gente de continuar publicando títulos que não estão vendendo tanto ainda, que a gente está querendo apostar, está querendo fazer crescer, só que a gente precisa do lucro desse super
best-sellers. Para financiar outras coisas. Então, ainda bem que tem as Kéferas da vida que vão pagar o resto das publicações. Uma editora precisa ter essa mistura que a gente chama dos best-sellers, dos long-sellers, né, que vendem pouquinho, mas sempre, né, os que dão um pico inicial. Eu queria começar dizendo que eu sou de humanas. Eu fiz jornalismo, eu sou formada em jornalismo, e durante a faculdade eu descobri que eu era muito mais editora de edição de texto do que repórter. Eu fui trabalhar não como repórter, comecei a trabalhar com assessoria de imprensa política, mas a parte de conteúdo. Eu sempre fazendo texto, elaborando texto, fui ghostwriter, não vou falar de quem, mas textos, livros. E aí chegou um momento que eu estava trabalhando tipo 12, 13 horas por dia. Nessa época, Bárbara Jewett, que está ali, que não só é minha primeira autora, como é minha melhor amiga há anos, ela tinha uma fanfic muito famosa na internet. Fanfic, para quem não sabe, são histórias criadas por fãs de algo que já existe. Nesse caso, Sábado à Noite era uma fanfic sobre a banda McFly, que é uma banda inglesa, e era interativa, enfim. E aí... Oi? Leiam. Ela falou pra mim, olha, eu tô recebendo muito e-mail de gente que tá imprimindo em casa. E imprimir 300, 400 páginas de Word, gente, uau. Ela falou pra mim, eu quero transformar isso em livro, mas eu não quero uma editora. Me ajuda? Eu falei, ajudo. A gente imprimiu 1000 livros numa gráfica, vendemos os 1000 em menos de um ano, só pela internet. E abri no FGV uma pós chamada Publishing, um negócio do livro. E lá eu descobri o que era o agenciamento. Eu ainda não sabia, não tinha conhecimento. Eu tive aula com uma professora que ela é advogada de direito autoral, mas ela fazia todos esses trâmites de agenciamento e contrato, e isso abriu o mundo para mim. Tinha os primeiros blogs literários, tinha a Garota It, que é a Pan, que hoje é minha agenciada também. Então eu fui atrás de pessoas que postavam resenhas ou textos que me agradavam. E o que acontece? Eu tenho uma especialização no mercado juvenil. Então é de 10 a 25 anos, aí pode passar para até 29 anos, porque é o tipo de livro que eu acredito e que eu conheço o público e que eu tenho network para isso. Assim. Então, assim, não que eu não vou fazer um livro de ficção. Eu lancei o Vamos Juntas agora, da Gabi Souza, não sei se vocês conhecem o movimento. Foi um projeto meu também, ele não é de ficção, mas ele pega esse público-alvo de meninas de 13 anos até mulheres de 20, 25. Então, eu tenho... Cadê Mari? Maresca. É minha agenciada também, mas a gente está em coaching, ou seja, que ela me manda um livro e eu falo, não, melhora, corta, muda isso. Mudou já, ó, de terceira pessoa para primeira pessoa na narrativa, já mudou a idade dos personagens, já cortamos coisas, mistérios. Eu falei, tira esses unicórnios, gente, tá rolando aqui, né? Então tem esse trabalho de coaching, que às vezes é difícil, porque demora e não é rentável, porque eu não fechei, então a gente não está vendendo. Mas é um mercado de aposta, então eu preciso muito trabalhar com aquilo que eu acredito, senão eu não consigo vender. E eu acho que é isso também que faz a minha ter segurança com editoras, assim, eu só apresento o que eu realmente acho que é bom. Eu acho que a gente tem que ter esse feeling, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que conhecer o que está acontecendo. E outra coisa legal da gente é que ele pode funcionar de outra forma. A editora pode chegar em mim e falar, olha, eu quero um livro de detetive das tartarugas de Campinas. E aí eu vou atrás disso. É óbvio que eu posso, sem querer, dispensar um autor e ele pode lançar e estourar, e aí eu vou chorar pro resto da minha vida. Mas também eu acho que vai muito do que eu sinto, do mercado, do que eu estudo, porque você tem que ler muito, gente. Não é livro, ler artigo, ler o El País, ler o The New York Times. Tem muito contrato leonino, gente, infelizmente. Eu sempre aconselho ao autor assim, se você não puder ter um agente, tem um advogado, você precisa ter esse advogado. Tem contratante cobrando para lançar 20 mil reais, não façam isso. Então o agente é bom para ele fazer toda essa mediação contratual. E eu comecei fazendo fila de parecer literário. O que é parecer literário? A própria editora, por exemplo, livros lá de fora, assim, eles querem comprar, mas ainda não tem certeza, manda para pessoas de confiança para avaliar. Então eu faço a avaliação do enredo, da narrativa, se é bom mercadologicamente. Trabalho ainda hoje para editoras grandes e até para autores. Tem autores que me mandam nacional também.
Mas vamos tomar o mercado norte-americano, porque para qualquer tipo de livro ele é profissionalizado dessa maneira. Um autor, quando vai publicar nos Estados Unidos, ele não procura uma editora. Se você escrever um livro, você vai atrás de um agente literário, tá? E se uma agência literária contratou você, é hora de você abrir a champanhe. O agente vai tanto ajudar a dar aquela arrumada no livro, quanto vai cuidar do teu contrato, cuidar da carreira do autor, cuidar enfim, dos interesses do autor, e vai oferecer aquele livro ou até aquele projeto de livro para a melhor editora que ele puder encontrar. É muita gente querendo publicar, muita gente. E chega tudo, tá? Passa boi, passa boiada. Realmente precisa dessa primeira triagem. Então, porque o agente, ele vai saber melhor qual é a linha editorial de cada casa. Então, quando você aceita pelo agente, ele vai mandar para as editoras que tem mais a ver com o livro que você está escrevendo. Muito obrigada pela presença de todos. Jefferson, muito obrigada também, meninas. Muito obrigada, é uma honra tê-los aqui. Também obrigada à equipe da Odisseia. Então, a gente espera também que isso seja uma tradição e que continue nos próximos anos. E é isso. Então, é isso. Obrigada.